Dona Catiúcia, como era a vida da senhora antes do Ministério Mudança de Vida? Antes do Ministério Mudança de Vida, eu já tinha conhecido Jesus. Eu já tinha ido já tinha feito parte de outros ministérios, mas eu saí da presença de Deus. E nessa saída da presença de Deus, eu perdi tudo. Perdi casa, perdi meus filhos, perdi o meu lar. Me encontrei sozinha. E então eu comecei a pedir para Deus, porque como eu fui despejada na perca do meu emprego, que eu perdi meu emprego, como eu perdi a minha casa, fui despejada, eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Então, minha mãe me acolheu. Porém, não é a mesma coisa. Depois que você tem um lar, depois que você tem a sua casa, não é a mesma coisa. E Deus endureceu o coração da minha mãe. Hoje eu até agradeço por isso, porque foi a melhor coisa que me aconteceu. Ela acolheu meus filhos ficaram lá, num lar seguro. E eu tive que sair da casa da minha mãe. Então eu comecei a pedir a Deus, mesmo estando afastada, mesmo que eu não merecesse, eu pedi a Deus, me abre uma porta de emprego, para que eu consiga trazer meus filhos para morar comigo, porque eu fiquei totalmente sozinha. Então eu voltei para um trabalho que eu já tinha feito parte dessa empresa uma época. E lá eu conheci uma pessoa daqui do ministério. E essa pessoa, ela foi me pregando a palavra de Deus, mas com a conduta dela. A conduta dela me encantava e me fazia querer fazer parte de novo de algo, de um ministério. Eu já sabia que essa pessoa era evangélica, já sabia de onde ela era, que era daqui. E ela não fala, a gente conversava bastante, ela me orientava, mas ela em nenhum momento ela pregava a palavra para mim, mas a conduta dela me encantava. E eu comecei a desejar aquilo para mim. Eu falei, um dia eu posso ser uma mulher assim. Mas como? Se eu já tinha conhecido o Evangelho e eu tinha aprendido, uma vez tendo conhecido a verdade e me afastado dela, voltar a fazer tudo que um dia eu tinha abandonado, e até pior, porque eu cheguei num estado que eu julgava muitas pessoas que faziam o que eu estava fazendo mal, e eu fazia e me deparava com aquilo. Eu falei tanto disso e estou fazendo, né? Que eu cheguei a trair o meu esposo e por isso meu casamento foi destruído. Então eu comecei a pensar comigo, se ela com essa conduta eu posso também mudar. Então, durante o dia eu tinha ela, com a conduta dela, que me pregava, diante das situações que aconteciam na vida dela, a postura que ela adotava de sabedoria, que ela ia buscar primeiro em Deus e depois tomava atitude. Durante o dia, eu ficava de 1h40 até as 10 da noite. Eles contrataram uma manobrista para esse lugar, que é pastor. E a gente ficou muito próximo, porque eu ia fazer o meu relatório para terminar, fechar o meu dia, e ali eu começava a conversar. Ele falava, mas por que você não volta para Cristo? Eu falava, porque eu pequei demais, eu não tenho mais salvação. E eu acreditava nisso, eu tinha vontade, mas eu não acreditava que eu tinha mais salvação. Então, quando foi um dia, eu já estava ouvindo o programa da bispa, só não tinha força ainda para sair de daquele mundo que eu estava. Eu saía, eu dançava, eu bebia, eu me relacionava com outras pessoas. E tinha uma vida muito imprudente. Era uma vida de prostituição, na verdade. E eu não tinha mais esperança. Mas eu não tinha coragem também de contar isso para ninguém. Era meu. Eu não me escondia. Mas no meu ambiente de trabalho, com essa pessoa que era daqui do ministério, que eu conversava tanto e eu admirava tanto, uma pessoa de bem, com a família construída, mãe de família, profissional bem-sucedida, e o pastor com aquela vida familiar que ele tinha, eu tinha vergonha de falar, eu não tinha coragem. Então, quando foi um dia, ele sentou, olhou no fundo dos meus olhos e eu comecei a chorar. E ele falou, mas por que você acha que você não tem salvação, se Cristo veio para a nossa salvação? E eu contei para ele que eu tinha traído meu esposo, o tipo de relacionamento que eu tinha até me relacionado com um homem casado,
E ele falou, mas a senhora se arrepende? Eu sim, me arrependo. Se eu pudesse fazer tudo diferente e soubesse que eu tenho uma oportunidade de salvação, eu agarraria ela com unhas e dentes, porque eu perdi tudo que eu mais amava. Eu perdi meus filhos, eu perdi meu esposo, o meu lar. E eu estava tão cega de uma maneira que quando eu tinha eles, eu não via a bênção que eu tinha na minha mão. Eu era intempestiva, eu era uma pessoa bipolar, eu ia de 8 a 80 em segundos. Quando eu estava nervosa, eu quebrava as coisas dentro de casa, eu não via que a minha conduta afastava as pessoas que eu mais amava de mim. Na minha cabeça estava todo mundo errado. Minha mãe estava errada, eu era vítima da situação da vida, eu me comiserava, a verdade é essa. Hoje eu vejo isso, eu entendo isso. Então, quando ele me falou ele falou, se você se arrepende, era tudo que Jesus queria te ouvir de você, é que você se arrependesse. Ele já te perdoou, agora se perdoe. Naquele dia, saiu um fardo das minhas costas e eu consegui, de fato, orar de verdade para Deus como nunca mais eu tinha orado. E eu pedi para Deus, Deus, se realmente eu tenho essa salvação, se realmente o Senhor me quer de volta, e se eu posso ter isso de volta, minha família, minha casa constituída novamente, restituída em Ti, eu quero que Ele me procure, que meu esposo me procure, porque eu nem sei onde é que ele está agora. Que eu perdi contato, ele mudou o número de telefone, eu não sabia mais qual era o endereço da mãe dele, ele tinha mudado, estava morando com a mãe, mas eu não sabia mais onde era a casa da minha sogra. Então, quando foi um dia, ele pegou e entrou em contato comigo. E eu até fiquei muito surpresa, porque eu não esperava. Eu tinha feito a oração, mas no fundo, eu não acreditava que fosse possível, diante de tudo que eu já tinha feito, ele voltar e me procurar, ele me procurar. Eu sabia que se isso acontecesse, tinha que ser algo muito forte mesmo, tinha que ser Deus. Porque eu sabia como ele era orgulhoso, como ele não perdoava, em algumas coisas ele não perdoava de maneira alguma. Eu não entendia por que ele não conseguia me odiar. E eu via que era a mão de... Hoje eu sei que é a mão de Deus que não permitia. Então, eu fui encontrar ele, a gente marcou o encontro, a gente conversou e eu falei para ele, eu disse, eu conheci um ministério e eu sei que lá a gente vai conseguir restituir, construir tudo isso que quebrou. E a única condição que ele me pediu perdão, e aquilo me impactou bastante, porque quem tinha errado muito tinha sido eu. E ele me cobriu de uma maneira que ele falou assim, uma frase que me marcou bastante dessa nossa conversa, que ele falou assim, mas você só errou porque eu não fui bom marido o suficiente para impedir que você errasse. E aquilo me comoveu bastante, que eu falei, só pode ser Deus. Para colocar essa visão, só pode ser Deus. Então ele me perdoou. E diante de toda a vida errada que eu tinha, ainda tinha um agravante. Eu podia estar grávida por conta da vida de pecado que eu tinha. E eu não menti, eu falei a verdade para ele. E ele falou assim, se você tiver, vai ser mais um filho nosso. Porque os seus filhos, embora não tenha sido meu, não fui eu que os fiz, mas são meus e nunca deixaram de ser. E esse vai ser mais um. Vai ser meu filho também. E ali Deus não permitiu que eu tivesse pego nada. Deus não permitiu que eu tivesse grávida. O que foi um alívio, porque ia ser muito difícil reconstruir um casamento com o fruto de um pecado tão sério. Mas Deus, Ele reconstruiu o nosso amor. Hoje a gente se respeita muito mais, se ama muito mais. Hoje no meu lar tem paz. O primeiro passo depois que isso aconteceu foi que Deus primeiro restituiu, deu uma casa maior para a gente. Não própria, de aluguel ainda, que a gente mora de aluguel. Mas a gente foi melhorando a nossa condição financeira. Aos poucos, com as orientações do ministério, passo a passo. Então, a primeira que veio para casa de volta foi a minha filha Stephanie, que para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ela é obreira mirim, atua na obra. Meu marido é aspirante, graças a Deus eu fui ungida cooperadora, o que para mim é uma grande honra. Mas o meu filho não queria vir, porque ele já era mais velho, ele entendia tudo aquilo que a irmã dele não entendia ainda, e ele não tinha confiança em mim.
E os meus pais não falavam comigo, meu padrasto não falava comigo, a minha mãe não falava comigo. Minha irmã tinha ficado com muita raiva de mim por conta de várias situações familiares veio à tona. E isso foi foi uma bomba no meio da família. Minha conduta, meu jeito de ser e de agir, todas as mentiras que eu escondia da minha família, quando veio à tona, fez com que todos eles se afastassem de mim, por conta da minha má conduta. E Deus foi me restituindo aos poucos. Primeiro foi a Stephanie, e eu continuei, vim buscando nos propósitos junto com a minha família. Deus restituiu primeiro o meu lar, me deu uma casa maior, veio a minha filha. Aí depois a minha irmã voltou a falar comigo, a gente voltou a ser amiga novamente, comecei a falar de Deus para ela, e hoje ela vê com muito respeito, até estranha quando eu não mando as mensagens para ela. E cada vez que eu procurava a minha mãe, que foi muito difícil, foi a parte mais difícil, na verdade, foi aonde eu pensei que não seria, que foi mais difícil, porque quando eu procurava ela, ela falava N coisas, me fazia chorar muito, me doía muito. E Deus foi tratando o meu coração até quando passou a não doer mais, quando não tive mais mágoa nenhuma dela, quando Deus conseguiu, quando eu dei condições para Deus tirar de mim toda a mágoa que existia no meu coração a respeito da minha convivência atribulada com a minha mãe. Então entrou também perdão no meu coração. E no Natal do ano passado, ela voltou a falar comigo. E coisas que nunca mais tinham acontecido, era a gente conversar como mãe e filha, voltou a acontecer. Eu fiquei radiante com isso. Porque um ano, eu tenho passado enfrentamentos, mas eu não tenho mais derrotas. Levanta um enfrentamento, me levanto, me posiciono, pego do ministério, pego o que vem do altar, aplico e venho tendo vitórias, uma atrás da outra, um milagre atrás do outro. Eu tenho vivido isso, é real, e eu tenho vivido isso na minha vida. E o último, eu tinha pedido para Deus, eu falei, Deus, eu não suporto mais no projeto de mudança. Eu quero meu filho de volta. O Senhor já me deu minha mãe, já me deu a minha filha está aqui, eu quero meu filho. Ele falava para mim que quem mandava na vida dele era ele, que não ia voltar mais, mas já me respeitava, já passou a me ouvir novamente, que ele não me ouvia mais. Eu aconselhava ele ouvia, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Conforme ele foi vendo a minha mudança, ele começou a acatar meus conselhos, e com isso, minha mãe falou assim, filha, eu queria devolver o seu filho formado, mas como ele agora só escuta você, é o momento do seu filho voltar para sua casa. E como eu pedi para Deus no projeto de mudança, Senhor, a Stephanie eu fui buscar, mas o meu filho eu quero que ela venha deixar. Então quando foi a semana passada, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha mãe veio deixar o meu filho na minha casa. E hoje ele está lá, ele aceita eu ungir, ele aceita eu orar. Conforme ele vê na nossa casa, ele participa das orações, mas ainda não vem. Mas eu sei que esse já vai ser o meu próximo milagre. Logo em breve eu vou estar aqui testemunhando isso. Ele vai estar aqui conosco, em nome de Jesus. A senhora teve uma vida errada durante algum tempo, mas quando uma pessoa que tinha uma conduta que de fato era representante do Senhor Jesus encontrou a senhora viu que Deus ainda podia te dar mais uma oportunidade. E a senhora agarrou essa oportunidade. E hoje a senhora pode te dizer que tem vivido um ano melhor do que o outro e que a sua boca está cheia de riso. Exatamente. Eu posso ver que isso é uma verdade, que a nossa conduta como cristão diz muito. Eu tenho muito ainda o que aprender, eu tenho muito ainda o que mudar. Mas hoje eu olho para trás e vejo que de onde eu saí, para onde eu estou, eu posso glorificar o nome do Senhor, porque a mudança já foi tremenda. E eu sei que a nossa conduta como cristão pode sim mudar uma vida, porque mudou a minha. Devolveu para mim a minha família. Fez com que eu tivesse sede de Deus. E isso que a bispa pregou hoje é uma grande verdade. E é verdade, a palavra de Deus é real. E se você aplicar na sua vida, a Bíblia é como a bispa uma vez falou e me impactou bastante, é um manual de sucesso. Se você seguir aquilo que está lá,
colocar realmente em prática, se comprometer, a sua história de vida vai mudar sim. Não importa onde você estiver, o que você estiver fazendo, mas se você der uma oportunidade para Cristo, de verdade, der condições para Deus mudar a sua vida, Ele muda. Muda da água para o vinho. Chegar ao ponto que uma vez a bispa falou assim: muitas vezes eu me olho e não me reconheço. E hoje eu posso falar para mim, eu me olho e não me reconheço. E eu glorifico o nome do Senhor. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora e para a sua família? Vida. Vida de verdade em Cristo. Abundância. Sabe aquela palavra que fala assim que é uma vida abundante? Que o cristão veio para ter uma vida abundante no Senhor. E abundância no Senhor não é só bens materiais, é vida espiritual com Cristo. Porque se você tiver uma vida espiritual com Cristo, de verdade mesmo, todo mais Ele vai preparar para você. Vida financeira vai entrar no eixo, ao tempo de Deus. Não é uma mágica, mas é uma receita de sucesso real. Se você tratar bem da sua vida espiritual, der condições para Deus, tudo entra no trilho de verdade, no caminho do sucesso, que é aquilo que Deus quer para cada um de nós. Uma vida plena. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que nos acompanham agora em casa? Que dê uma oportunidade para Cristo mudar a sua vida, porque eu sei que tem pessoas, como um dia, eu também já procurei N coisas, eu passei por N portas, eu ouvi N maneiras de pregar o Evangelho, e ouvi várias vezes e até disse essa frase: todos os caminhos levam para Deus. E não é bem assim. O caminho que leva para Cristo mesmo de verdade é o caminho que a palavra de Deus, que a Bíblia fala. E essa palavra é pregada aqui. Então eu convido essa pessoa que está aí, que está ouvindo esse testemunho, venha beber desse cálice, dessa palavra viva, para mudar a vida de verdade, a história de vida de verdade. Porque começa tudo com uma mudança espiritual, interna. E Deus muda todo mais. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada, para a honra e glória do meu Senhor Jesus.